E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Bruno Oliveira. Estamos de volta aos nossos estudos teóricos do Código de Divisão e Organização Judiciária do TJ Ceará. No vídeo de hoje, nós estudaremos os órgãos diretivos do TJ Ceará, disposições gerais. Lembrando a todos que já está disponível no site www.eleitoralcombruno.com.br o nosso curso de questões comentadas inéditas sobre o Código de Divisão e Organização Judiciária. Passe lá, adquira o nosso curso em PDF e vídeo de questões, são 110 questões comentadas inéditas, tá bom? Sobre os órgãos diretivos, nós precisamos entender que o Tribunal de Justiça, como órgão colegiado, ele precisa ter pessoas ali à frente para a condução dos trabalhos. E essas pessoas que vão exercer cargos de direção, nós podemos colocar o presidente, o vice e o corregedor-geral de justiça. Então, o Tribunal de Justiça do TJ, portanto, Ceará, ele será dirigido pelo presidente, pelo vice-presidente e pelo corregedor-geral da justiça. Ok? Bom, o artigo 33, ele prevê que esse Tribunal de Justiça, pela maioria absoluta dos membros efetivos, votação secreta, vai eleger, dentre os desembargadores, os titulares dos cargos de direção, e esses titulares eles terão um mandato de 2 anos e é vedada a reeleição. Então, lembre-se, mandato 2 anos, sendo vedada a reeleição. A pergunta é, todos são elegíveis para exercer esses cargos de direção? O parágrafo único responde para nós que não. Segundo esse parágrafo único, serão considerados inelegíveis os desembargadores que tenham exercido quaisquer dos cargos de direção por um período de 4 anos ou o cargo de presidente do tribunal até que se esgotem todos os nomes. Então veja esse parágrafo único aqui, trazendo para nós, olha só, aqueles desembargadores que já exerceu o cargo de direção por período de 4 anos ou o cargo do presidente do tribunal até que se esgotem todos os nomes, são considerados inelegíveis, portanto eles não poderão exercer a titularidade de cargos de direção, tá bom? No ato da eleição, quem vai ser considerado eleito? Bom, dentre a todos aqueles que são elegíveis, será eleito o desembargador que obtiver a maioria absoluta dos votos dos membros efetivos do tribunal. Então, anote aí, maioria absoluta dos votos dos membros efetivos do tribunal. Uma vez computados os votos, se nenhum desembargador alcançar a maioria absoluta, será realizado um novo escrutínio, então uma nova eleição, concorrendo apenas os 2 desembargadores mais votados para cada cargo de direção no primeiro escrutínio. Então houve ali a primeira eleição. Ninguém alcançou a maioria absoluta. Realiza-se um novo escrutínio, só que agora não vão participar todos. Participarão somente os 2 mais votados de cada cargo de direção. Tá? Nesse segundo escrutínio, será eleito aquele que obtiver a maioria dos votos. Então, não é maioria absoluta. Se houver empate, por ocasião do segundo escrutínio, será eleito o mais antigo no tribunal. Então, aqui é a última situação, né? Houve empate até mesmo nesse segundo escrutínio. Aquele mais antigo será o nosso eleito. Agora, olha só, persistindo o empate, considera-se eleito o mais antigo na carreira e, seguidamente, ainda em caso de empate, o mais idoso. Então, tem a primeira eleição, tem a segunda eleição, aí houve empate, pega o mais antigo no tribunal, persistiu o empate, o mais antigo na carreira, persistiu o empate, aí sim o mais idoso. Tá? Será adotada para a eleição de cada um dos cargos diretivos uma cédula única, no qual serão incluídos por ordem decrescente de antiguidade os nomes dos desembargadores que se tenham habilitado previamente. Tá? Então receberão uma cédula única para que seja ali conferido a votação. A eleição vai ocorrer no mínimo
60 dias antes do término do mandato e com ela terá início o processo de transição a ser encerrado com as respectivas posses. Então veja que é importante respeitar esse período mínimo de 60 dias para a organização, para todo o processo de transição de um cargo de direção para outro, para que o próprio tribunal não sofra com essas mudanças, né? Vagando os cargos de presidente do tribunal, de vice ou de corregedor-geral de justiça, no curso do primeiro ano de mandato, proceder-se-á dentro de 25 dias a eleição do sucessor para o tempo restante. Então veja aqui, a vacância ocorreu quando? No primeiro ano do mandato. Ressalvando-se que aquele que for eleito presidente do tribunal não poderá ser reconduzido para o período subsequente. Atenção! Vagando os cargos de presidente ou de vice, com menos de 12 meses para o término do mandato, então já estamos aí no segundo ano, né? Quase encerrando. A substituição, durante o período que restar, que sobrar para o mandato, será feita do presidente pelo vice do a substituição ocorrerá do presidente pelo vice, do vice pelo desembargador mais antigo, sendo que nessa hipótese não haverá óbice, ou seja, impedimento a que o substituto concorra à próxima eleição. Então, mesmo nessa substituição, faltando 12 meses, menos de 12 meses para encerrar o mandato, não vai ocorrer impedimento aqui para que esse substituto que está ali completando participe da próxima eleição, poderá participar, tá? Vagando o cargo de corregedor, com menos de 12 meses para o término do mandato, será feita uma nova eleição, ressalvando-se que o eleito exercerá a função pelo período remanescente, não lhe sendo ainda impedido concorrer no pleito imediatamente posterior. Tá? Então perceba que nas duas situações não há óbice para concorrer à eleição ao pleito imediatamente posterior. Tá bom? Essas foram então as disposições gerais dos cargos de direção. Nós vamos agora, a partir desse momento, falar de cada um deles de uma forma detalhada para que você entenda o todo e na hora da prova não erre. Tá bom? Não se esqueça de passar no site, adquirir o nosso curso de questões. Qualquer dúvida, você pode mandar em relação à parte teórica para esse e-mail que está aqui. Tá certo? Desejo a todos bons estudos e até o próximo vídeo com mais Código de Divisão e Organização Judiciária do TJ Ceará. Tchau, tchau.